Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos representantes e às pessoas da Liga por esse convite. E eu acho que é um assunto para fazer uma primeira live, uma primeira apresentação virtual de extrema importância, né, em virtude da frequência, né, do que nós vamos conversar sobre a frequência do uso de hormônios, da frequência do aparecimento, né, desses eventos na mulher, não só a mais jovem, a mulher na terceira idade e a mulher em idade fértil, né, no seu período de gestação, parto e puerpério, né. Nós vamos começar a apresentação, né. Vou pedir que nem foi informado, que vocês deixem as perguntas, né, no chat, para que no final a gente possa fazer uma discussão, né, sobre as dúvidas que acabarem ficando. Acho que todos, né, doutor Leandro, acho que todos estão vendo a apresentação. Sim. Tá. Então, vamos começar, então, né, o assunto, então, de hoje vai ser o tromboembolismo na mulher, né? Primeira coisa que eu queria falar, que o evento tromboembólico, seja ele a tromboflebite, seja ele a trombose venosa profunda, ou seja ele a embolia pulmonar, né, é um evento via de regra multifatorial, não é um fator de risco isolado ou uma situação isolada que provoca o aparecimento do evento, né. Vou só mostrar para vocês uma das escalas, né, que a gente usa para fazer, né, estratificação de risco de evento tromboembólico em pacientes, né. Ela tem vários, né, fatores de risco associados, né, que acrescentam, né, mais ou menos um risco para a pessoa, né, desenvolver um desses eventos venosos, tá? No caso aqui, a gente vai falar sobre a mulher, e aí, né, dentro desses fatores de risco, por exemplo, né, a gente vai falar sobre mulheres, né, entre os 41 e 60 anos, que vão usar eventualmente TRH, terapia de reposição hormonal, via de regra, muito, hoje, frequentemente, essas mulheres estão acima do peso, né, via de regra, essas mulheres vão fazer, né, alguma cirurgia ginecológica ou obstétrica, nem que seja uma cesariana, né, uma cirurgia aberta de tempo mais prolongado, ou vão fazer alguma cirurgia laparoscópica menor. E o que mais nós vamos conversar hoje, né, eventualmente vão ter alguma malignidade ginecológica, mas o que nós vamos falar mais hoje vai ser a questão da gravidez, né, eventualmente dos abortos e principalmente, né, o uso da reposição hormonal ou o uso dos anticoncepcionais, tá? Para vocês terem uma ideia, não, os eventos tromboembólicos não são infrequentes, né? Mais ou menos a gente acredita que 1 a cada 5 de cada 10 mil mulheres sem nenhum fator de risco vão desenvolver durante a vida, né, um evento tromboembólico, né, essa frequência é ao ano, né, quando se associa o anticoncepcional, essa frequência, né, ela basicamente duplica. Gestação, né, de novo, é um fator de risco importante, e depois, mais adiante, por último, especialmente o puerpério, nós vamos conversar sobre isso, né, e as pacientes em uso de TRH também têm uma frequência extremamente alta, né, de eventos tromboembólicos, porque além da associação do hormônio, também tem os outros fatores de risco ali da escala. Rapidamente, né, não vamos entrar muito na fisiopatologia, vamos entrar mais no que nos interessa, mas basicamente o que se acredita, né, é que o estrogênio ele faz uma série de alterações, né, na cascata, na cadeia de coagulação, entre eles, né, aumento de fatores de coagulação como fibrineogênio, protrombina, algum aumento de alguns fatores, né, da nossa cadeia de coagulação. Outros fatores, eles são diminuídos pelo uso de estrogênio, e o sistema fibrinolítico, né, que, vamos assim, desmancha o coágulo, também é bastante alterado.
Mas existem várias outras, né, modificações que são feitas pelo estrogênio dentro, né, do organismo da mulher. O uso do progestágeno, né, também faz algumas alterações, mas elas não são tão importantes ou não são tão bem estabelecidas como as relacionadas com o uso do estrogênio. Bom, primeiro fator de risco, né, nós vamos conversar, né, é a mulher que está em uso de anticoncepcional oral e a sua relação dessa medicação com os eventos tromboembólicos, né? Nós vamos falar agora, então, sobre o uso dos anticoncepcionais, né? E eu vou pedir só para o doutor Leandro, né, fazer um en passant ali sobre o que é, né, o que são os anticoncepcionais, né, terapia combinada, né, os anticoncepcionais combinados, o que são, exemplos ali para a gente poder seguir na apresentação. Bom, boa noite, acabei não me apresentando, muitos de vocês me conhecem, meu nome é Leandro Assmann, eu sou ginecologista obstetra e sou professor coordenador também da Liga de Ginecologia da Unisc. Só reiterando o que o Edson falou em relação à importância do que a gente está conversando hoje, é a preocupação que se tem no mundo inteiro e no nosso país em relação à morte da mulher, né? O óbito da mulher e principalmente o óbito materno, por isso que a gente também depois vai falar sobre alguns aspectos relacionados à gestação. O tromboembolismo venoso é extremamente importante quando a gente fala em mortalidade. Para você ter ideia, hoje o Brasil e países em desenvolvimento têm ainda a hemorragia como a principal causa de morte, mas em países desenvolvidos, principalmente os países na Europa, hoje o tromboembolismo venoso é uma das principais causas, se não a principal causa de óbito materno, né, relacionado com a mortalidade materna, gestação e os 40 dias do puerpério. Então, aí a importância desse assunto, né? Então, por isso que a gente optou por conversar com o Dr. Edson, um assunto tão importante para todo mundo. A questão dos anticoncepcionais orais, e eu vou conversando junto com o Edson, a gente usa na maioria dos casos a terapia combinada, que é o uso de estrogênio e progesterona. Basicamente o que se tem é o tinilstradiol associado com diferentes progestágenos, e depois que o Edson for falando, a gente também tem, é importante citar isso, esses diferentes progestágenos, eles acabam determinando diferentes riscos relativos, né? A gente sabe hoje que o etinilstradiol com algum ou outro progestágeno pode determinar um risco relativo de tromboembolismo venoso maior do que outro. E, claro, a progesterona, que felizmente, no que tange ao tromboembolismo venoso, tem sido utilizado cada vez mais, principalmente em vias diferentes da via oral, né? Nós utilizamos hoje muita progesterona por implante intrauterino, né, que é o DIU, com hormônio. A gente usa muito implante subdérmico, né, e também comprimidos anticoncepcionais à base de progesterona oral. O risco, obviamente, quando se fala em tromboembolismo venoso, é bem menor. Então, quando se pensa em terapia combinada com estrogênio e progesterona, a gente tem que pensar, antes de tudo, o tipo de estrógeno, porque hoje, né, a partir dos últimos 5 anos, se tem uma opção, outras opções de estrogênio, que parecem determinar, até certo ponto, um menor risco de tromboembolismo, embora necessitem de estudos de mais longo prazo relacionados a isso, mas parece que os novos estrogênios usados em terapia combinada, principalmente o valerato estradiol e o 17-beta-estradiol, parece ter um menor risco, mas principalmente a gente optar e pensar que quando a gente usa terapia combinada, a gente vai ter um progestágeno, né? E esse progestágeno, ele está relacionado, sim, com o aumento do risco relativo de tromboembolismo venoso. Bom, eu vou fazer o comentário, porque, de novo, a terapia estrogênica nos anticoncepcionais combinados, mais
utilizada e mais estudada, que tem mais longo prazo, né, e mais trabalhos científicos, né, a esse respeito é o etinil estradiol, né, com associação de vários progestágenos, né. Fazer esse tipo de trabalho demanda bastante tempo de segmento, né, porque as frequências relativas dos eventos, eles são anuais. Então, ao se criar, né, uma medicação nova, ou se colocar um novo anticoncepcional no mercado, se demanda muito tempo, né, para realmente a gente conseguir ter a frequência, né, relativa, absoluta, né, dos eventos que acontecem com aquele tipo de associação. Tá? A associação que a gente mais tem, né, disponível é, hoje em dia, o etinil estradiol, com progestágeno, né, suas mais variadas, né, formulações. O que é importante em relação a esse tipo de anticoncepcional é o seguinte, né, se sabe, né, que doses mais altas, né, do etinil estradiol, né, 150 ou 50 microgramas, tem um efeito trombótico, né, muito maior, né, do que Caiu a apresentação do Dr. Edson, nós vamos aguardar ele um pouco, deve entrar, não demora muito, vou mandar uma mensagem para ele aqui. O que ele estava falando, na verdade, o Dr. Edson, em relação aos diferentes anticoncepcionais, hoje a gente usa, a base dos estudos, só para se ter ideia, é o uso de etinil estradiol com levonorgestrel, que é o anticoncepcional mais utilizado no mundo inteiro, inclusive no nosso país, porque é as primeiras formulações que foram pesquisadas, introduzidas no mercado, acho que o Edson está voltando, e também a gente também, hoje, felizmente, a gente tem diferentes progesteronas. Essas progesteronas, na verdade, elas foram introduzidas no mercado para tentar diminuir os efeitos colaterais outros, né? E acaba que o tromboembolismo venoso, já vou te passar isso de novo, acaba que o tromboembolismo venoso, ele acaba sendo um efeito que pode ser pior ou menor. É importante a gente frisar que na imprensa, redes sociais, em algumas outras situações, é muito comum, extremamente comum, notícias e informações que muitas vezes não são verdadeiras em relação ao aumento daquele ou desse anticoncepcional determinar um maior risco ou menor risco de tromboembolismo. A grande diferença é que algumas formulações a gente sabe sim que aumentam os riscos e sabe-se, por incrível que pareça, que o levonorgestrel, que é o primeiro anticoncepcional, a primeira progesterona, é o que menor tem risco, ou seja, o comprimido mais utilizado, o mais barato, o mais antigo, é que hoje ainda tem menor risco de tromboembolismo venoso. Eu peço desculpas que o meu note acabou caindo aqui, mas eu acho que já consegui colocar de novo rapidamente, tá? Então, seguindo ali o que o Dr. Leandro estava falando, né? Então, eu estava explicando, então, da dose. Hoje em dia, a maioria dos anticoncepcionais, eles são em dose bem menores, né, do estrogênio. E, né, de novo, existem progestágenos, né, de primeira, segunda, terceira geração. Ainda, né, o levonorgestrel é, comparado com os novos, né, progestágenos, é o que tem, então, que nem ele estava falando, o menor efeito trombótico, né, comparado com os demais que tem saído, né. De novo, os trabalhos relacionados a isso, às vezes, eles são de resultado, às vezes, conflitante, né, e às vezes a gente tem que demanda mais tempo, né, dessas medicações no mercado, ou para a gente ver o efeito real, né, ou em vivo, ou na vida real dos anticoncepcionais combinados, para a gente ter uma real noção da frequência dos eventos nessas medicações. Também, esses anticoncepcionais, eles têm, né, outras vias de aplicação, né, os combinados. Por enquanto estamos falando, né, dos anticoncepcionais que associam, né, o estrogênio com progestágeno, né, a aplicação injetável do anel vaginal transdérmico, né, ou apresentam o mesmo risco,
né, das medicações via oral, ou, como eu acabei de falar, existem trabalhos, né, conflitantes mostrando que, inclusive, né, o risco de aplicar, né, uma dessas medicações combinadas, seja transdérmica ou seja injetável, onde eventualmente a dose aplicada será maior, né, eventualmente essas aplicações têm, ou essas medicações com outras vias, elas vão ter um risco elevado de evento tromboembólico. Tá? Portanto, né, pacientes que já tiveram, né, um evento tromboembólico, né, conhecido, pacientes que já tiveram uma TVP, uma tromboflebite superficial, ou um tromboembolismo pulmonar, esse tipo de medicação está proibida o uso nesse tipo de paciente, nesse tipo de mulher. Nós vamos ter que ver outras formas, né, de fazer a anticoncepção em pacientes que já tiveram no passado um evento, seja esse evento ligado ou não ao uso prévio de hormônio, tá? Bom, alternativas, então. Temos, então, os anticoncepcionais hoje com terapia isolada somente com progestágeno. Tá? Doutor Leandro, quer comentar o que são essas medicações? As terapias isoladas com progestágeno podem ser utilizadas com a mesma eficácia, o índice de falha, o índice de eficácia, né, desses métodos são semelhantes aos métodos combinados, com a vantagem de ter menor risco de tromboembolismo venoso, ou risco muito pequeno mesmo. Obviamente, existem desvantagens no método, né? São métodos que têm uma possibilidade maior, um difícil controle de ciclo, essas pacientes têm uma tendência maior a ter sangramento, são métodos que têm, na questão estética, onde os contraceptivos combinados têm um apelo muito grande, né? Eles melhoram aspectos relacionados com a pele e anexos cutâneos, né? Como cabelo, por exemplo, coisa que os progestágenos são muito ruins. Mas as principais vias utilizadas são a via oral, né? A via intrauterina, que é o sistema liberador de levonorgestrel, que é usado intrauterino, e também a via subdérmica, né, que são implantes subdérmicos utilizados por um período de 3 anos. Então, são métodos com uma maior facilidade de uso, né, com a segurança relacionada ao tromboembolismo, mas como qualquer outro método anticoncepcional, há a necessidade de se discutir com a mulher os prós e contras desse tipo de método. Hoje, o progestágeno, ele é utilizado, o progestágeno isolado, ele é muito, muito utilizado porque determina a menorreia no seu uso, né? Pacientes que usam progestágeno, necessariamente deve ser feito o uso contínuo desse método, e o uso contínuo desse método acaba determinando a menorreia, o que acaba sendo uma vantagem para boa parte das mulheres. Bom, então a terapia isolada, então, com progestágeno, né, a gente tem, como o Dr. Leandro falou, né, a via oral, né, ela tem menor risco, né, que a terapia combinada, que a gente acabou de falar, né, e alguns trabalhos mostram que a frequência dos eventos é igual à população de mulheres em geral que não usam o anticoncepcional, tá? E a outra, né, a via de depósito, né, também tem menor risco que a terapia combinada, que a gente acabou de falar, porém, alguns trabalhos mostram que o risco é um pouquinho maior, talvez, que a população em geral, né, eventualmente por causa da dose que é depositada, né, para fazer a duração mais prolongada da anticoncepção, tá? E a segunda, né, maneira seria, então, o DIU revestido com progestágeno, revestido, então, com o levonorgestrel, né, esse sim, né, da mesma maneira que a via oral, ele tem um menor risco que a terapia combinada, e também, né, igual à população de mulheres, né, nessa idade em geral, tá? Sempre lembrar, né, para vocês, que o aumento, né, de risco, ele está relacionado com outros fatores, tá?
Obesidade é um dos principais, o tabagismo, hipertensão, quanto maior a idade da paciente, né, maior é o risco, e as trombofilias que a gente vai falar em separado daqui a pouco, tá? Lembrando também que o maior risco, né, do evento tromboembólico na mulher é no início do tratamento, né, o início do uso do anticoncepcional oral, e principalmente se ela faz a parada, né, do tratamento e depois reinicia o risco de um novo evento, e esse risco não é cumulativo. Deixei ali, né, assinalado, né, eventualmente, se a gente tiver uma paciente de risco, ou uma paciente que já teve, eventualmente, um evento tromboembólico, as duas melhores opções para a gente, eventualmente, seria a nossa terapia isolada com progestágeno, né, ou, eventualmente, né, o dispositivo intrauterino revestido com progestágeno, são as que apresentam, hoje em dia, o menor risco, ou em alguns trabalhos, inclusive, um risco quase nulo, né, de um evento tromboembólico na mulher em idade fértil. Tá? Gestação, né, e o puerpério, que são os nossos grandes, vamos dizer assim, nossos grandes riscos na mulher, tá? Nosso grande risco na mulher é, eventualmente, durante a gestação e principalmente o maior risco é no puerpério imediato, tá? Por que acontece isso, tá? Essas pacientes têm um índice maior porque a gestação e o puerpério trazem vários fatores de risco ao mesmo tempo. Eu falei para vocês que o evento é multifatorial. Então, a mulher vai ter um aumento hormonal, ela vai ter um ganho de peso, né, inerente à gestação, ela vai ter um aumento do volume intravascular, consequentemente, ela vai ter uma hipertensão venosa associada a esse aumento de volume intravascular. À medida que a paciente vai, o feto vai crescendo, né, o útero vai crescendo, há uma compressão de vasos pélvicos também, que aumenta a estase venosa, né, nas pernas, e a própria gestação, né, e o puerpério desenvolve um estado de hipercoagulabilidade natural na mulher, que se desenvolve exatamente, o Dr. Leandro falou, né, sobre o risco de sangramento, né, na mulher, tanto na gestação e principalmente no puerpério, no parto, no puerpério, esse estado de hipercoagulabilidade que a mulher desenvolve exatamente para tentar evitar que o seu corpo, né, venha a ter complicações por causa do sangramento. Todos esses fatores, eles acabam aumentando, né, o risco, né, da paciente, né, de desenvolver uma TVP, uma tromboflebite ou uma embolia pulmonar. Outra coisa que foi falado, né, a gente tem o parto, né, como um processo, especialmente se for feito da forma cirúrgica, através de uma cesariana, ele é um procedimento cirúrgico, né, e hoje em dia, uma das principais complicações de mortalidade é o tromboembolismo pulmonar na mulher, né, em idade fértil. Se a gente for pegar mulheres que vão fazer cirurgias ginecológicas acima dos 50 ou 60 anos, a gente também teria que incluir aqui o risco cardiovascular. Mas na idade, né, da mulher, na idade fértil, que ela contrai uma gestação, que ela vai ganhar o seu bebê, o risco cardiovascular é praticamente nulo. Então, se acrescentam, né, os riscos relacionados ao sangramento e ao tromboembolismo pulmonar, tá? Dentre eles, né, os principais fatores de riscos associados são fazer cesariana, e principalmente cesariana de urgência, as pacientes que têm sangramento, né, depois do parto, as pacientes que têm infecção puerperal, né, aquelas obesas ou que ficam imobilizadas no pós-operatório, né, as fumantes e as pacientes com trombofilias adquiridas, né, ou eventualmente que já tiveram, né, um evento tromboembólico no passado, tá? Doutor Leandro.
Eu gostaria de comentar duas coisas importantes, assim, que é a questão da cesariana e do sangramento. Tá? É estranho a gente imaginar, né, a mulher está sangrando, sangrando, sangrando e morre de tromboembolismo venoso, né? Morre, tem uma complicação grave de tromboembolismo pulmonar. Isso é extremamente importante. A cesariana, de maneira isolada, ela aumenta significativamente o risco de tromboembolismo venoso. O sangramento, de maneira isolada, ele aumenta em 5 vezes o risco de tromboembolismo pulmonar e tromboembolismo venoso. E o sangramento numa cirurgia aumenta em 12 vezes. São números extremamente interessantes, né? Vocês veem que uma mulher que sangra e sangra durante uma cesariana, ela tem 12 vezes mais de fazer tromboembolismo pulmonar. E é muito comum o cirurgião ou obstetra que faz a sua cesariana, tem um sangramento significativo e melhora, resolve, faz todas as manobras, todos os protocolos, misoprostol, enfim, todas as medicações, cirurgias, retiradas de útero, ligaduras de hipogástrica, enfim, e quando ele resolve, ele manda essa paciente para a sala de recuperação ou para a UTI, está tudo resolvido, parou de sangrar, e lá pelas tantas o pessoal da UTI liga que a paciente piorou e teve uma complicação. O que foi? Esqueceu de botar enoxiparina, né, Edson? Então, a gente tem que entender que o sangramento, quando não está ativo, a enoxiparina pode resolver e salvar a vida dessa mulher. Então, é extremamente importante a gente compreender que essa complicação, que é bastante comum, que é o sangramento puerperal, tem um fator de risco muito grande sobre uma doença paradoxal, que é o tromboembolismo venoso nesse caso. Então, a prevenção, que o Edson vai falar justamente no próximo slide, é extremamente importante a gente falar quando fala em diminuição de risco, né, e diminuição de dano na mulher puérpera, na gestante. Ok. Então, só um pouquinho. Então, a profilaxia, né, tanto na gestação quanto no puerpério, tá? Vamos começar pela questão da gestação, né? Basicamente, né, é uma profilaxia que a gente faz mecânica, né? A paciente, a gestante, né, ela tem uma limitação muito grande ao uso de muitas das medicações, né, que a gente tem no nosso arsenal de tratamento, tá? Em virtude do próprio efeito que alguma dessas medicações podem desenvolver no feto. Então, a gente fica basicamente no nosso arsenal de profilaxia durante a gestação, né, limitado às condutas mecânicas. A mais importante de todas, claro, que é também a mais difícil de fazer o paciente conseguir fazer o uso correto, é o uso do suporte elástico, né? Ou o uso das nossas famosas meias de compressão, tá? Às vezes é difícil de adaptação, né? No primeiro, segundo trimestre, onde a paciente ou não ganhou muito peso, ou ganhou um peso intermediário, ainda não tem nenhum grau de edema, tem uma mobilidade mais fácil, porque o útero não ainda cresceu muito, ela consegue fazer o uso. Mas seria mais importante no terceiro trimestre, é o momento onde às vezes ela mais dificilmente consegue usar, tá? A gente tem meias que vão de leve compressão até as meias de alta compressão, não coloquei aqui, a gente tem meias que vão até o joelho, meias gestante tipo meia calça, para usar no último trimestre, né? De novo, durante o período, gestantes que fazem o último trimestre, durante o calor, nosso verão é um verão bastante complicado para usar meias elásticas, é bastante difícil, mas do ponto de vista científico é uma das coisas mais importantes, né, que pode ser feita durante a gestação para evitar os eventos tromboembólicos. Pacientes, né, puérperas, né, acredita-se, os trabalhos mostram que o risco, né, de um evento vai até 6 semanas ou 1 mês e meio, né, então as pacientes de alto risco também têm que usar suporte elástico, usar meias, né, pelo menos pelo período de 1 mês e meio no pós-operatório ou pós-parto imediato, especialmente se elas forem pacientes de alto risco.
Durante a gestação, né, o exercício aeróbico, desde que o obstetra libere, né, o uso, a atividade física, se não houver risco de sangramento ou não houver risco para a mãe ou para o bebê, né, 3 a 4 vezes por semana, 30 a 45 minutos de um exercício aeróbico, caminhada, bicicleta, exercícios de piscina, né, ajudam também a prevenção. Falei para vocês, o peso é um fator de risco, né, associado, então tentar se limitar ao ganho, né, de peso ao previsto para a gestação, para aquele tipo de paciente, tá? E eventualmente pacientes que já têm problemas com circulatórios nas pernas, já têm um edema crônico, já têm um problema com insuficiência venosa crônica ou popularmente varizes, fazer o repouso, né, assim que quando não tiverem, né, alguma atividade para fazer o repouso com membros elevados. Deambulação precoce no pós-operatório faz parte dos protocolos, né, de qualquer cirurgia, né, então pacientes assim que estiverem liberadas, né, pelo seu cirurgião para poder sair da cama, elas devem começar a caminhar. Isso é muito mais fácil de fazer no parto normal do que na cesárea, que não deixa de ser um procedimento cirúrgico, tá? E naquelas pacientes, não está aqui, mas naquelas pacientes que são imobilizadas por causa de obesidade extrema, por causa de dor pós-operatória, né? Acrescentar fisioterapia passiva, né, de membros inferiores no lugar da deambulação precoce. Então, profilaxia mecânica é isso. A profilaxia medicamentosa, como foi comentado pelo Dr. Leandro, ela é obrigatória durante a internação. Eu dou essa aula, né, de profilaxia para os residentes da cirurgia, né. São raras as situações onde a gente não precisa usar, né, a profilaxia medicamentosa em pacientes internados. Porém, gestação, puerpério e parto, né, especialmente parto cesariano, que é uma cirurgia, ela por si só, né, necessita de ser feita a profilaxia medicamentosa, com exceção de pacientes que tenham alguma contraindicação específica. Por protocolo, essa profilaxia tem que ser feita com enoxaparina, que é a medicação de escolha. Botei aqui as 40 miligramas subcutâneo ao dia, que é o protocolo usado para pacientes entre 50 e 90 quilos, né, que é mais ou menos a grande maioria das pacientes que estão internadas para fazer parto. Eventualmente, pacientes abaixo de 50 quilos ou muito acima dos 90 quilos, muda a dosagem. No final, ainda vou fazer um comentário, né, sobre a suspensão dessa medicação. Quando suspender, quando reiniciar, tá? E existe a discussão, que não tem consenso na literatura, é durante a gestação, não durante a internação para o parto, né, e no puerpério imediato, enquanto o paciente estiver internado, mas durante a gestação, em pacientes de alto risco, né, de TVP, ou já tiveram trombose venosa, ou tiveram já um evento tromboembólico, e mesmo assim, às vezes, contra a indicação do seu obstetra, do seu vascular de engravidar, acabou engravidando. Não existe um conceito de literatura se deve-se, né, usar uma enoxaparina profilática neste tipo de paciente, né, durante toda a gestação e não só naquele período de internação para o parto, tá? Dr. Leandro, alguma consideração sobre a indicação de enoxaparina durante a gestação? Não, o uso da enoxaparina durante a gestação, ele é determinado realmente hoje nós utilizamos critérios que foram apresentados pelo Royal College, né? Então, a gente utiliza esses critérios Royal College, onde a gente determina determinados riscos pré-gestacionais, riscos durante a gestação e durante o momento do parto. A trombose venosa profunda prévia, pelos critérios do Royal College, ele, a princípio, nos indica o uso da profilaxia
de heparina. E outra coisa que também chama atenção é a questão da cesariana, que eu já falei antes, né? A cesariana, por si só, ela não é uma indicação de uso de heparina, por si só, ela de maneira isolada. Os estudos mostram que não existe grandes diferenças quando se faz uma cesariana em uma gestante de baixo risco, sem fator de risco específico. Agora, quando se associa a outros fatores de risco, como obesidade, hipertensão, hemorragia, pré-eclâmpsia, né? Aí sim, né, associando fatores de risco à cesariana, a heparina ela deve ser utilizada. Então, se utiliza sim, em alguns casos antes, se utiliza muito em algumas situações pós-operatórias e sempre seguindo os critérios, pelo menos no nosso serviço e boa parte do serviço, né, que são os critérios Royal College que foram apresentados há alguns anos já na CHEST e são o que a gente utiliza no dia a dia. Ok. A outra situação, né, relacionada à saúde da mulher, que nós vamos conversar, né, é a TRH, ou a terapia de reposição hormonal, para pacientes, né, menopáusicas, pós-menopáusicas, né. Por si só, né, a TRH tem um menor risco em relação ao uso dos anticoncepcionais, especialmente os conjugados, que nem a gente conversou, tá? Porém, né, o risco do evento nessa situação, a frequência, né, é aumentada em relação à população mais jovem. Por quê? Nessa idade se acrescentam outros fatores de risco e os eventos são multifatoriais. A paciente eventualmente tem outras já doenças associadas, ela já tem um sobrepeso maior. Eventualmente, essa paciente, nós vamos conversar no final do slide, né, ela já tenha, de repente, alguma neoplasia associada que ainda não foi descoberta, né, ela já está tratando hipertensão ou outras doenças cardiovasculares associadas, né, e isso faz com que o hormônio, mesmo sendo em dose menor, né, essas pacientes tenham, né, uma frequência maior, né, de eventos tromboembólicos, né, relacionados com a terapia de reposição hormonal, tá? Geralmente, né, é feito uma reposição conjugada, muito eventualmente, né, uma reposição só com estrogênio. Vou daqui a pouco pedir para o Dr. Leandro comentar quando é que se usa uma e quando é que se usa outra, né, mas, de novo, a reposição só com estrogênio, né, ela tem um risco menor em relação à conjugada, né, porque, de novo, o efeito do progestágeno aqui, né, dependendo qual é o progestágeno, também ele faz uma diferenciação, né, na frequência dos eventos. Doutor Leandro, quando se usa uma, quando se usa a outra, qual é a mais frequente de ser usada, qual é que se usa comumente? Não, é muito simples. O uso de estrogênio isolado só tem uma situação que ele pode ser usado como terapia de reposição hormonal, que é a mulher que não tem útero, né? A progesterona, ela protege o endométrio, o estrogênio isolado na presença de útero, sem a progesterona, o estrogênio isolado sem a progesterona aumenta os riscos de câncer de endométrio, então eles são proscritos, né? Então, só em mulheres que não têm útero se usa estrogênio isolado. Ok. A aplicação, então, transdérmica ou tópica, né, da reposição hormonal, pelos trabalhos aparentemente tem um menor risco, né, e esse risco é mais ou menos semelhante à população geral, tá? Por isso, eventualmente, né, essa apresentação, eventualmente, é escolhida, tá? Porém, né, assim como os anticoncepcionais conjugados, né, pacientes que já tiveram um evento, flebite, trombose venosa profunda, ou tromboembolismo pulmonar, o uso, né, de reposição hormonal, ele está proibido a princípio, tá? Assim como os anticoncepcionais, o efeito, né, da reposição hormonal é mais importante, ou a frequência dos eventos são maiores no início do tratamento, e esses efeitos não são cumulativos com o tempo ou os anos de uso, né,
da reposição. E uma coisa importante, tá? Nós vamos falar rapidinho daqui a pouco sobre a questão das trombofilias, mas a paciente nesta idade, né, que estiver usando uma reposição hormonal, tá? E faz um evento tromboembólico, né, é importantíssimo a investigação de neoplasias. Nós estamos falando de saúde da mulher, né, eventualmente, câncer de mama, câncer de ovário, né, câncer de endométrio ou de colo uterino, né, todas as pacientes têm que fazer essa investigação, especialmente aquelas que não fazem, né, suas consultas, né, frequentes com seu ginecologista, tá? E nesta idade, nós vamos falar agora de investigação de trombofilias, né, obviamente, né, geralmente não se faz investigação de trombofilias nessa faixa de idade, mas a investigação de neoplasia oculta em paciente não dá para deixar, né, nesta idade, dizer que o evento foi só relacionado com o hormônio. Se vai suspender o hormônio, obviamente, mas se tem que fazer essa investigação nessa faixa etária das pacientes, das mulheres, tá? Então, falar só um pouco sobre trombofilias, né? As trombofilias, elas têm uma incidência muito baixa na população em geral, tá? 0,01 a 0,03 da população só apresenta trombofilias, tá? Porém, pacientes heterozigotos para mutações genéticas de fator 5 de Leiden e do gene de protrombina podem estar presentes até 3% da população. Homozigotos para essas doenças, de novo, caem na frequência, né, de uma frequência muito pequena, tá? Quando é que se investiga trombofilias na mulher, né? Abortos de repetição, né? Episódios aí sim de TVP-TEP em mulher jovem, né? Com ou sem o uso de anticoncepcional, né? Devem ser investigadas, tá? Existe uma discussão muito grande, e geralmente não é feito, né, de screening de rotina, pacientes assintomáticas que vão iniciar o uso do seu anticoncepcional, se deve ser feita, né, a pesquisa antes de iniciar. Via de regra, não se faz screening populacional, não se faz screening, né, em pacientes antes de usar o anticoncepcional. De novo, se o paciente teve um evento nessa faixa etária com uso de hormônio, né, se suspende o hormônio, que ele é obrigatória, especialmente se for conjugado, e se faz a investigação das trombofilias, tá? E, obviamente, né, paciente, vamos falar de saúde na mulher sem uso de hormônio, paciente jovem, né, mulher que não estava usando anticoncepcional e fez um tromboembolismo, que fez uma trombose venosa profunda, tem que, né, fazer a investigação de trombofilia obrigatoriamente, tá? Questionável, né? Então, antes de iniciar o anticoncepcional ou TRH, se o paciente tem uma história familiar forte de TVP ou TEP, que possa nos indicar que esse paciente vai estar lá no 0,01 ou 0,03 da população. História familiar forte, né, não existe, né, critérios para o que é, né, uma história familiar forte que indique o screening antes de começar a reposição hormonal ou anticoncepcional. Tá? Mas, via de regra, se familiares de primeiro grau, segundo grau, vários deles tiveram esse tipo de evento, aí sim é sugerível, né, fazer a pesquisa, porém, sem consenso, novamente, na literatura, tá? Não se faz screening populacional, né, porque a maioria das trombofilias, se o paciente não acrescentar outro fator de risco durante a vida, o paciente vai nascer e vai morrer com a trombofilia sem o seu evento tromboembólico, tá? E as pacientes que eventualmente fizeram essa pesquisa, né, por histórico familiar, né, e são assintomáticas, ou seja, nunca tiveram o evento, né, é sugerível, né, não a usar o anticoncepcional conjugado
ou TRH. Como eu coloquei no slide anterior, né, essa paciente não teve evento, né, então se escolhe como anticoncepção, né, eventualmente a terapia isolada com progestágeno ou o dispositivo uterino com progestágeno é relativamente segura, né, e a terapia de reposição hormonal provavelmente não vai se fazer com hormônio. Eu acho que existem outras formas, talvez não tão eficazes, né, doutor Leandro, quanto o hormônio, né, para eventualmente tentar diminuir um pouco os sintomas, né, dos sintomas menopáusicos dessas mulheres, tá? Não é? Deixa eu dar a posição da Febrasgo. A Febrasgo tem uma posição muito firme em relação às trombofilia, mas muito firme mesmo, que é a questão de não realizar screening, né? Existem nos grandes centros, não é muito a nossa realidade, mas nos grandes centros existe uma febre de screening populacional de trombofilias. Existe uma febre também nesses grandes centros, principalmente no centro do país, que é uma confirmação da Febrasgo, de que as mulheres que vão iniciar o anticoncepcional façam screening e não há nenhuma indicação. As indicações são exatamente essas, a Febrasgo se posiciona muito firmemente em relação a isso, que se faça só em aborto de repetição, episódio de TVP e TEP em mulheres jovens, e mulheres que têm uma história familiar de primeiro grau de tromboembolias venosas, ou uma história familiar rica de evento tromboembólico. Do contrário, não se faz, né? Tem uma coisa que a gente quer, se tem uma coisa que eu gostaria que todo mundo levasse desse evento, é isso, né? Fase screening populacional de trombofilia. Então, depois, você tem um heterozigoto de fator 5 de Leiden heterozigoto, que a gente sabe que não vai aumentar os riscos, e daí o que vai fazer? Está com esse problema na mão, tem que acabar modificando tudo, e aí a paciente vai querer usar heparina quando estiver grávida, então acaba se tornando um problema em vez de uma solução. Ok, em relação às situações, eu acho, da saúde da mulher, o que eu tinha para conversar ou falar era isso. Eu acho que agora temos ainda eu vou deixar aí com o pessoal que está organizando, né? Então, se houver alguma pergunta, alguma coisa, né, que a gente possa discutir. Eu só queria falar uma coisa, que é a questão da decisão do anticoncepcional. Até tinha uma pergunta no chat do evento aqui, que é a decisão de se vamos usar ou não, né? Existe uma discussão forte hoje se anticoncepcional ele vai aumentar o embolismo venoso, e o que se faz de evento tromboembólico, e o que se define com a paciente junto é mostrar, né? Isso serve para o clínico ou serve para o ginecologista, é quando definia o uso ou não do contraceptivo oral, principalmente o contraceptivo oral combinado, e determinar o risco, que é baixo, né? O Edson citou os riscos relativos, os riscos absolutos, os riscos atribuíveis ao anticoncepcional, e que a gente utiliza, na maior parte das vezes, é o risco absoluto mesmo, que é a incidência determinada pelo tempo, né? Então, quando se tomar uma decisão, quando a mulher perguntar para o médico se é seguro ou não usar anticontraceptivo oral, a decisão tem que ser compartilhada, mas é preciso que o médico demonstre a segurança do anticoncepcional e, principalmente, o médico tem que se ater à presença de fator de risco, né? Porque a presença de fator de risco é responsabilidade do tóxico ginecologista ou do clínico ou de qualquer um que vai prescrever o contraceptivo oral para impedir ou indicar o contraceptivo combinado, né? Então, essa decisão tem que ser compartilhada, mas é preciso que se passe em tudo que a gente falou hoje, que ele é seguro, né? O contraceptivo oral combinado é um método seguro. Sim, existem outras opções, né? Nós seguimos sempre a estratégia de elegibilidade da OMS, né? Certo, muito sobre a situação, mas ele é um método seguro e a gente pode passar essa segurança sim para o nosso paciente. Pessoal, eu concordo, né? Existe uma grande. Eu também, no meu consultório, os pacientes me perguntam, eu não, com exceção da paciente que já teve um evento, né? Eu não contraindico, não digo que ela precisa deixar de usar, é só eventualmente, de novo, a paciente que vai ao nosso consultório com um evento, essa sim, mas as outras sim, é tranquilo, concordo, tranquilo de usar essas medicações novas, né? Baixa dosagem, o risco não é tão alto, o risco existe, né? Óbvio,
mas tu não vai deixar de usar, né, o anticoncepcional em virtude disso, né, a não ser que, como eu disse, já teve um evento. Deixa eu ver ali, ali uma pergunta, né, na troca de um anticoncepcional por outro, há risco de TVP? Sim, toda vez que tu reinicia um anticoncepcional, né, novo, especialmente se for conjugado, né, como eu disse, o risco é no início do tratamento. Ou até a paciente que interrompeu reiniciou o mesmo anticoncepcional, o risco é mais no início do tratamento, tá? Especialmente, de novo, se escolher um conjugado, né? Tem uma pergunta que comentaram ali, que é muita incidência do tromboembolismo, o anticoncepcional ser mono, bi, tri ou quadrifásico? Não. O que muda a incidência é o tipo de estrogênio, que aparentemente o 17-beta e o valerato de estradiol parece ter uma menor incidência, embora ainda necessitar de estudos mais longos, e principalmente a progesterona, né? O desogestrel, por exemplo, ele aumenta o risco em 6,3 vezes, o levonorgestrel em 3 vezes. Então, a escolha da progesterona é a chave no risco de tromboembolismo. Claro que a progesterona, que nem eu falei antes no início, e daí é bem toque ginecologista, ela é utilizada, ela é feita uma escolha porque umas são mais mineralocorticoides do que outras são mais antiandrogênicas do que outras. E, bom, e aí cabe ao toque ginecologista definir qual a progesterona que melhor vai se adequar àquela paciente. E, claro, se o risco de tromboembolismo deve ser levado em consideração, vamos sim levar em consideração o tipo de progesterona usando uma menos trombogênica, mas não o fato de ser bi, tri ou quadrifásico. Uma última ali, eu acho, o uso da enoxaparina é depois do parto cesáreo ou antes. Paciente, né, que nem foi falado, que tiver riscos associados e vai fazer um procedimento cirúrgico, que é uma cesariana, né, e eventualmente essa paciente tiver baixada já antes, por algum motivo, risco do feto, um trabalho de parto complicado, se inicia antes. Algumas pacientes, né, vêm para suas cesáreas eletivas, elas vão fazer o uso só depois, obviamente, né, da sua cesariana. Lembrando, se for iniciado antes, porque a paciente já está baixada por algum motivo, 12 horas é seguro, tem que ser suspenso 12 horas antes para ser seguro o bloqueio, né, para se fazer uma anestesia sem risco, tá? Vou responder aquela ali de como fica a utilização em pacientes jovens que têm síndrome ovário policístico e hipertensão. O ovário policístico, ele está muito relacionado com a obesidade, né? Então, o fator de risco envolvido muito com o ovário policístico é a obesidade. Então, claro, aumenta esse risco, então o contraceptivo oral tem que ser levado em consideração. Agora, é o uso de contraceptivo oral que vai melhorar alguns sintomas da paciente, né? Principalmente o uso de antiandrogênicos. Não há necessidade de usar os antiandrogênicos, como a ciproterona, por exemplo, mas é o que melhora principalmente os aspectos relacionados com acne e hirsutismo. Mas não há uma contraindicação do uso de anticoncepcional contraceptivo oral combinado em síndrome ovário policístico. A hipertensão, quando ela não tem controle adequado, aí sim o contraceptivo oral conjugado ele é contraindicado, aumenta os eventos isquêmicos, né? Enfim, mas se for uma hipertensão controlada, a decisão é a menor dose de estrogênio possível. Edson, responde essa aqui, ó, que é a questão da interrupção de anticoncepcional antes de realizar procedimento cirúrgico. Não existe indicação, né? A gente, quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, inclusive cirúrgico de variz, a gente não interrompe. Tá? O fato de a gente ter que fazer uma cirurgia não acrescenta, junto com o hormônio, o risco. Então, a gente sugere que a pessoa continue, ou a mulher continue usando como estava usando antes, dependendo do tipo de anticoncepcional, fazendo seu uso regular, né? Contínuo ou que interrompa numa fase do ciclo, né? A gente continua igual usando para qualquer tipo de cirurgia. Existe um conceito básico também na escolha do uso de contraceptivo oral, que é o risco de uma mulher que não utiliza contraceptivo oral aumenta significativamente a chance de engravidar, né? E como o Edson falou lá no início, a chance de tromboembolismo durante a gestação é bem maior do que a chance de tromboembolismo usando anticoncepcional conjugado, né? Então, isso deve ser levado em consideração
principalmente se o casal não consegue se adaptar a outros tipos de método, né, como o DIU de corpo, que é o DIU sem hormônio, ou uso de preservativo ou métodos naturais. Né? E quando interrompe o uso anticoncepcional, o risco volta a ser como da população geral. Sim, né, porque o anticoncepcional, como ele interfere diretamente na cascata da coagulação, né, em vários momentos, no momento que para, esse fator, principalmente os fatores de ativação ali, né, fator 10 ativados, todos aqueles fatores acabam melhorando e diminuindo o risco, né. Meninas da Liga. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida para fazer? Pode fazer no chat. Bom, se não, a gente agradece aos doutores pela ótima discussão e a aula. Obrigada por terem aceito o convite da Lago para a participação na nossa live. Com certeza foi muito proveitosa para todos nós e a gente tem imensa gratidão por isso. Obrigado pelo convite. Quero agradecer o Edson, quero parabenizar eu chamo as meninas da Liga porque, enfim, afinal de contas, a nossa Liga só tem meninas, só tem futuras médicas, né? Vão ser ótimas profissionais com certeza, porque se dedicam muito à nossa Liga, e principalmente agradecer a presença de todo mundo, né? Eu acho que, pelo menos em casa, a gente está fugindo um pouco do frio hoje, né? Mas agradecer muito a presença de todos, né? E convidar já para nossos próximos eventos. A Liga agora vai determinar novos eventos muito breve, né? E esses eventos vão ser anunciados pelas redes sociais da Liga, que tentam ser bem ativas. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado, Edson. Nada.